Meus caros, sejam todos novamente muito bem-vindos. Retornamos à nossa revisão para o concurso Juiz de Direito Rio Grande do Sul. Nesta revisão nós vamos trabalhar a parte especial do Código Penal. Vamos lá, ponha na tela, de forma bem dinâmica, de forma bem objetiva, aproveitando ao máximo o tempo que nós temos. Dentro do direito penal especial agora, o nosso primeiro ponto está relacionado ao homicídio. Eu começo te lembrando a respeito da hediondez. Por quê? Se eles nos perguntarem, o homicídio é crime hediondo? Cuidado. Se for qualificado, sempre. E se for simples? Somente em um caso. Aquele que está na Lei 8072 de 90, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que põe na tela por um só agente. Então, olhem lá, eu estou abrindo aqui a Lei 8072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos e dos Equiparados, os 3 T's, cujo artigo 1º são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Vejam, tipificados no Código Penal, pessoal. Portanto, o estupro hediondo o homicídio qualificado hediondo mas se nós estivermos no contexto de Código Penal. Porque se for um contexto de Código Penal militar, por exemplo, já não é. Dentro do Código Penal, consumados ou tentados. Olhem aqui o homicídio. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E o qualificado. E aí com todas as qualificadoras, inclusive o feminicídio, o inciso 6º, e o homicídio funcional, o inciso 7º, conforme a redação dada pela Lei 13.142 de 2015. Então eu te perguntei ali, hediondez em relação ao homicídio. A tua resposta deve ser a seguinte: o homicídio, ele é sempre crime hediondo na sua forma qualificada. Ele é sempre crime hediondo na sua forma qualificada. E na sua forma simples, ele só é hediondo em um único caso, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Ok? Eu te pergunto depois, ponha na tela, se nós podemos falar em homicídio qualificado privilegiado. A resposta é positiva, desde que as qualificadoras elas sejam objetivas. Por quê? Porque as privilegiadoras são todas subjetivas. Olhem aqui, Código Penal, abril 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por um motivo de relevante valor social, primeira, ou moral, a segunda, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, a terceira, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Meus caros, isto que se chama homicídio privilegiado, mas que na verdade é um homicídio minorado, ele só traz causas de diminuição de pena que são subjetivas. O motivo de relevante valor social, o motivo de relevante valor moral, o homicídio praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que nada mais é do que o homicídio emocional, são causas subjetivas. E duas circunstâncias subjetivas não convivem entre si. Vejam, o agente não pode estar praticando um crime em face de um motivo que é relevante e torpe. Duas circunstâncias subjetivas se repelem. É por isso que, se as privilegiadoras são todas subjetivas, elas só podem concorrer com as qualificadoras se estas forem objetivas. Tá? Então, ponha na tela. É possível nós falarmos no homicídio híbrido, num homicídio que ao mesmo tempo é qualificado e privilegiado? A resposta é sim, desde que a qualificadora seja objetiva. E eu aproveito e te lembro que, se o homicídio é qualificado privilegiado, ele perde a natureza hedionda. Porque o homicídio qualificado é sempre hediondo.
Mas quando ele está vinculado com a privilegiadora, ele perde a sua natureza hedionda. E aí eu te pergunto, quando há razões da condição de sexo feminino no feminicídio? Te lembrando que feminicídio não é a mesma coisa que femicídio. Femicídio é matar mulher, ponto. Feminicídio é matar mulher em razão da condição de gênero. Não é simplesmente uma razão de sexo, porque a mulher aumenta a pena, porque a mulher o homicídio é qualificado. Não. Caso assim fosse, por exemplo, o marido que quisesse acabar com o sofrimento da mulher e que, portanto, praticasse eutanásia na casa dele, ele praticaria a morte de uma mulher num ambiente doméstico e familiar. Isto por si só não basta. Eu preciso um plus. Eu preciso, então, ponha na tela, das chamadas razões da condição de sexo feminino. Não basta matar mulher. Eu preciso, olhem para onde eu fui, Código Penal. Eu preciso aqui do parágrafo 2º. 2º-A. Olhem aqui o inciso 6º. Feminicídio. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Professor, o que é isso, violência doméstica e familiar? Bom, aí nós vamos para a Maria da Penha. Você tem que interpretar aquele dispositivo com a Maria da Penha, que é a lei 11.340, aqui ela, ó, de 2006. E estas várias formas de violência, elas decorrem dos artigos 5º e 7º. Ou seja, para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido, olha o ex aqui, com a ofendida, independentemente de coabitação. E vejam, eu posso ter mulher matando mulher e isto ser feminicídio. Por quê? Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. A vítima tem que ser mulher, claro, mas a autora pode ser outra mulher. Lembrem do artigo 7º, que diz que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, são as várias formas de violência. E aí eu volto para o Código Penal. Além deste primeiro caso, violência doméstica e familiar, também há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Meus caros, nesta segunda hipótese não há nenhuma dúvida de que esta qualificadora tem natureza subjetiva. Nesta aqui, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não há nenhuma dúvida. A qualificadora do feminicídio aqui tem natureza subjetiva. Portanto, se nos perguntarem, é possível feminicídio privilegiado aqui? A tua resposta é não. Porque duas circunstâncias subjetivas se repelem. Se ele está privilegiado, ele não pode estar qualificado por esta qualificadora do menosprezo ou discriminação. Tá? Volte na tela, por favor. Depois, o nosso ponto 2 fala da lesão corporal e eu te pergunto, é possível o perdão judicial? Na lesão corporal é possível o perdão judicial? A tua resposta deve ser a mesma que tu darias para o homicídio. A resposta é só na forma culposa. O perdão judicial no homicídio e na lesão corporal só é possível se esses crimes forem culposos.
Isto está no 121, parágrafo 5º, para o homicídio, e no 129, parágrafo 8º, para a lesão. Olhem ali, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. E aí eu vou para o 129, olha o parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa, o disposto no parágrafo 5º do 121. E aí eu te pergunto, olhem ali, é um crime hediondo? A lesão corporal é crime hediondo? Isso aqui é uma baita questão de prova, pessoal. Por quê? Olhem lá. A Lei 8072 de 90, te lembrando, eu estou com a Lei dos Crimes Hediondos e Equiparados na tela, ela vai acrescentar, olhem aqui, o inciso 1A ao artigo 1º. Vejam, incluído pela 13142 de 2015, aquela mesma lei que cria, voltei um pouquinho, no Código Penal, que cria o homicídio funcional, aqui do parágrafo 2º, inciso 7º. Contra a autoridade, o agente, aqui ó, das Forças Armadas, das polícias, etc. Voltei para a Lei dos Crimes Hediondos. Então, a lesão corporal é hedionda em 2 casos. Se for lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, do parágrafo 2º do 129, ou se for lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º do 129, desde que praticadas contra agente, a autoridade ou agente, descrito no 142, Forças Armadas, 144 da Constituição, que são as polícias, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Só nesta hipótese, meus amigos, a lesão ela é crime hediondo. Se for gravíssima ou se for seguida de morte praticada contra estas pessoas determinadas. Voltei. Ponto 3. Furto e roubo. Teoria que explica o momento consumativo. Os senhores têm que lembrar que lá nas nossas aulas nós vimos várias teorias. Nós vimos 4, a concretatio. Depois vimos a motio apreensio. Vimos a teoria da ablatio. E vimos a teoria da ilatio. Vimos todas. Mas nós sabemos que há recurso repetitivo no STJ. Que há tese, inclusive, no âmbito do STJ, dizendo adota-se a teoria da amócio ou apreensio. Olhe na tela, por favor. Abriu o STJ e nós temos aqui na tela o recurso repetitivo, tema 934, RESP 1524, 450. Vejam, da 3ª sessão que reúne as turmas 5ª e 6ª, julgamento em outubro de 2015. Vejam a tese. O plenário do STF, superando, deixa eu marcar STF aqui, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão ou da amócio, segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores. Delimitada a tese jurídica para os fins do 543C do CPC nos seguintes termos. Aqui está a tese. É isto que vai cair na prova. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível, então desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Aí está a tese. Ok, meus amigos? E eu lembro que esta teoria, amócio ou apreensio, também vale para o roubo. É a mesma teoria.
com a única particularidade que lá no roubo nós precisamos também do emprego da violência ou da grave ameaça. É a diferença do roubo para o furto. Ok? Ponha na tela. Então eu já sei a teoria que explica o momento consumativo. É a teoria da amosse ou da apreensio. E eu te pergunto agora diferenças entre o roubo próprio e o roubo impróprio. Te lembrando, eu fui para o código, olhem aqui, que lá no artigo 157, caput, vejam aqui, no caput eu tenho o roubo próprio. Aqui está o roubo próprio, subtrair coisa alheia móvel, ou melhor, coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Já o roubo impróprio está aqui no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. E eu te pergunto, qual a diferença, ou quais são as diferenças entre o roubo próprio e o roubo impróprio? Bom, em primeiro lugar, no roubo próprio, esta violência, ela pode ser própria, ela pode ser moral ou ela pode ser imprópria. Violência própria é a agressão física. Violência moral é a grave ameaça. E violência imprópria é a redução da capacidade de resistência da vítima. Então o roubo próprio do caput pode ser praticado pelas 3 formas de violência. Agora, o roubo impróprio do parágrafo 1º, ele só pode ser praticado por violência própria, que é a agressão física, ou por violência moral, que é a grave ameaça. Não se fala em violência imprópria, redução da capacidade de resistência da vítima, no roubo impróprio. Não se fala de violência imprópria no roubo impróprio. Esta é uma diferença. Uma segunda diferença é o momento do emprego dessa violência. Porque se o roubo é próprio, o do caput, a violência é exercida antes ou durante a subtração. Agora, se o roubo é impróprio do parágrafo, esta violência é exercida após a subtração. Uma terceira diferença que eu quero que os senhores anotem diz respeito ao elemento subjetivo, ao dolo específico, que, põe na tela, no roubo próprio, o do caput, está aqui, para si ou para outrem. Este é o elemento subjetivo especial do tipo, para o roubo próprio. Ao passo que, no parágrafo, para o roubo impróprio, está aqui, ó, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Vejam que é bem diferente. Então, o dolo específico do próprio é para si ou para outrem. E o dolo específico do roubo impróprio é a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. E há uma outra diferença que é interessante que nós anotemos, que diz respeito à tentativa. Porque não se discute a respeito da possibilidade de tentativa no caput, no roubo próprio. Ele é um crime plurissubsistente e, como tal, aceita a tentativa. Agora, o conatus é tentativa em latim, o conatus, ele não é unânime no roubo impróprio, pelo contrário. A doutrina majoritária não aceita a tentativa no roubo impróprio do parágrafo 1º. De duas, uma. Ou o sujeito não emprega violência e nem grave ameaça, e o que tem ali é furto consumado, ou ele emprega violência ou grave ameaça, e o que tem ali é roubo impróprio consumado. Não cabe tentativa, segundo posição majoritária. Depois, olha lá, morte consumada e subtração tentada no latrocínio. Eu coloquei este item aqui de propósito para que você lembre da súmula 610 do STF. Olha ela aqui. Há crime de latrocínio, leia-se latrocínio consumado, né? Quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Olha o que eu escrevi. Morte consumada e subtração tentada significa latrocínio, então, consumado. Morte consumada e subtração tentada significa latrocínio consumado, com fundamento na súmula 610 do STF. Já que eu estou com as súmulas abertas aqui, eu te lembro da súmula 603, que nos fala da competência.
A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Lembre disso também, tá? Voltei lá e vamos para o quarto e último ponto desta nossa revisão de hoje, de parte especial, crimes contra a administração pública. Crimes funcionais próprios e impróprios, comecemos por aqui. Os crimes funcionais são aqueles praticados por funcionário público. Se eu falo que o crime é funcional próprio, é funcional puro, é porque sem esta elementar funcionário público, ele desaparece. Há uma atipicidade absoluta, como no caso da prevaricação. Agora, se eu digo que o crime é funcional impróprio ou impuro, sem esta elementar funcionário público, o crime se transforma em outro. Há uma atipicidade relativa, como no caso do peculato furto, que sem funcionário público vira furto. Como no caso do peculato apropriação, que sem funcionário público vira apropriação indébita. Esta é a diferença. Depois, põe na tela. Progressão de regime. Bom, nós sabemos, meus amigos, que de acordo com o artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal, a 7.210 de 84, são dois, em regra, os requisitos para a progressão de regime. Um requisito objetivo, que é o cumprimento de 1/6 da pena no regime mais gravoso, e um requisito subjetivo, que é o atestado de bom comportamento carcerário. Bom, além destes dois, se nós temos crime contra a administração pública, eu preciso de um requisito especial, de um terceiro, que é, põe na tela, a reparação do dano. Olhem aqui, eu vou para lá, para o comecinho do código, agora eu volto para o 33, o 33, olhem aqui, que começa as penas privativas de liberdade, eu baixo para o parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena, condicionada, mais uma condição então, a reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. E eu termino esta nossa revisão, pessoal, lembrando da comunicabilidade do artigo 30 do CP. Por quê? Foi como eu já te disse em revisão anterior. As elementares se comunicam desde que conhecidas por todos os agentes. Isso significa que um particular pode praticar peculato. Um particular pode praticar até abuso de autoridade, desde que ele concorra com um funcionário público e saiba desta condição funcional do seu corréu, do seu copartícipe ali. Tá bem? E com isto eu me despeço dos senhores. Nos encontramos nas próximas revisões, agora lá no processo penal. Aquele abraço. Tchau, tchau.